administra o CREAS, tem um papel social aqui dentro, que é a Thalita, a Patrícia e a Lu. Vamos conhecer a função de cada um. Meu nome é Thalita, coordenadora do CREAS. Olá, meu nome é Patrícia, sou assistente social e atualmente estou como técnica de referência aqui no CREAS, com mulheres, crianças, idosos que são vítimas de violações de direito. Eu sou a Dora, sou assistente jurídica do CREAS, onde a gente orienta qualquer tipo de violação de menores, de mulheres e idosos. Muito bem, hoje a gente veio aqui para mostrar uma campanha que está sendo feita através do CREAS. E a Patrícia vai explicar um pouco para nós como que isso está acontecendo aqui em Campos Gerais. Nós estamos na semana da campanha Proteja, que é uma campanha de combate, de prevenção também ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa campanha ela nasceu devido a um fato ocorrido com a menina Araceli, e foi instituída através de uma lei federal, criada em 18 de maio de 2000. Então, o dia 18 de maio foi estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde o surgimento dessa data, toda a sociedade civil, juntamente com os órgãos públicos, procuram se mobilizar socialmente, criando aí eventos, campanhas de conscientização e mobilização contra essa violação de direitos que, infelizmente, vem acometendo crianças e adolescentes. E na nossa cidade, aqui no CREAS, nós atendemos semanalmente novos casos. E como que está a campanha aqui? Ela começou essa semana, E qual foram as atividades que foram feitas em favor dessa campanha? Então, nós elaboramos materiais, esses materiais serão entregues a toda a rede de suporte social, envolvendo também órgãos de saúde pública, que são portas de entrada dessa demanda, escolas. Nós vamos entregar esses materiais e faremos um pit stop, nas ruas, além do que nós fazemos de orientação dentro do próprio CREAS. Patrícia, hoje em Campos Gerais temos muitos casos de violência doméstica, de violência familiar? Temos. Infelizmente, esse tipo de violência acontece, na maioria das vezes, em âmbito intrafamiliar, ou seja, alguns casos que são retratados no CREAS acontece quando a criança é abusada sexualmente ou psicologicamente pelo pai, padrasto ou responsável direto dessa criança. E qual é o posicionamento depois que vocês tomam conhecimento desse caso? Aqui é direcionado para algum outro órgão ou aqui mesmo é efetuado já essa prevenção? Então, Zeli, na verdade, o CREAS, a função da nossa equipe é atuar juntamente com essa família, essa criança ou adolescente, na superação dessa violação. Nós também atuamos, na averiguação dos fatos, de modo muito cauteloso, porque quando se envolve uma família, a gente não tem que pensar só no aspecto de uma violação de direito, mas no aspecto cultural, no aspecto antropológico, jurídico, psicológico. Então, a nossa equipe, que é formada por uma assistente social, que é a nossa coordenadora, uma outra assistente social, que sou eu, a Dora, que é advogada, a Maria Aparecida, que não está aqui conosco, mas é uma psicóloga renomada. Então, nós nos reunimos, e passamos a estudar o caso num contexto
não só individual, mas no contexto familiar. Por quê? Nessa família, às vezes tem uma mãe que é também violada, ou o pai que é também violado, né? Ou às vezes quem cometeu esse ato foi abusado no passado. Então, em todo o contexto, a gente tem que ter muita cautela. Porque às vezes o próprio ato de investigar de um modo que exponha muito essa criança, aí sim nós temos uma violação de direitos. Às vezes não aconteceu o fato, mas a maneira como você está estudando o caso pode tornar-se uma violação. Então, o CREAS, na verdade, pode ser uma ponta ou então uma porta de entrada. Só que ele não se finaliza aí. Nós temos uma articulação muito grande com o Conselho Tutelar, que é o principal porta de entrada, os prontos atendimentos médicos, Ministério Público, as polícias, civil e militar. Então, assim, para que funcione, para que esse caso seja averiguado de uma forma ética, de uma forma cautelosa e efetiva, é preciso que toda a rede funcione. CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Policlínica, que nós temos psicólogas também renomadas, que estão sempre articulando conosco, os conselheiros tutelares que são efetivos, que atuam, que buscam averiguar o fato, Polícia Civil que está sempre em contato, sempre averiguando também de forma sigilosa, competente. Agora, o jornal também, você me disse que chega algumas denúncias para você. E, logicamente, que a população civil. Porque se você tem contato com uma situação assim, você se cala, você também está violando direito. Então, nós temos o Disque 100, né? Você pode ligar de qualquer telefone. Se você não quiser se apresentar no órgão público, você disca, fala da sua desconfiança, que com certeza vão ter profissionais competentes para averiguar de forma cautelosa essa situação e não expor quem denunciou. Muito bem. E no caso, assim, chegou esses casos, a equipe direciona, faz o conselho de vocês para poder ajudar essa família, né? E automaticamente as pessoas às vezes sentem medo, né? A gente vê uma certa resistência. Então eu queria que, se possível, no caso, a Dora falasse sobre isso. Qual é o posicionamento aí para essas famílias? Ver como na verdade, como uma base de apoio, né? E não, elas não precisam ter medo, né, Dona? Não tem, não precisa ter medo, que é tudo sigiloso, é encaminhado pelo promotor de justiça, que também atua nesses fatos, e a gente pede para a população, para elas, qualquer coisa que elas souber a respeito de abuso de menor, de adolescente, que eles liguem no 100 ou então comuniquem a gente, que a gente já encaminha para o promotor de justiça, a Patrícia já faz a busca, e a gente, sem medo, porque não sai nenhum nome de ninguém aqui, entendeu? A gente só quer ajudar as crianças, lógico, né? E adolescentes. Bom, Patrícia, para finalizar, o que a família precisa perceber que a criança ou adolescente está sofrendo um abuso? Então, Maria, tanto os pais responsáveis, também os professores, médicos, pessoas que têm contato mais direto com essa criança ou adolescente, é importante observar, porque às vezes a mudança ela é muito pequena, né? Mas silenciosa, porém importante. Então, mudança de comportamento repentino, crise de choros, sentimento de culpa, a criança ficou mais quieta, não conversa, afastamento ou mesmo dificuldade na escola, questão de dificuldade de confiar nas pessoas. A criança, às vezes, a criança conta as coisas para a mãe, de repente ela não está contando mais, está ficando muito quieta, então é bom sondar, né? Quando a criança começa a ter um certo medo de contato físico, a criança fica abraçada, de repente já começa a ter medo desse contato. Então é bom o pai, a mãe ou o professor, o profissional, né, analisar. A longo prazo, a gente pode observar problemas já físicos, como lesões, hematomas, né, dificuldade de ligação afetiva e amorosa, que às vezes é um caso que não tratou.
dificuldade na vida sexual dessa menina, desse menino, evitação ou tendência superficial a relacionamentos. Outro problema que pode vir a acontecer é prostituição ou uso de substâncias ilícitas, né? Pode ir no caminho das drogas, né? As consequências podem variar de criança para criança, de adolescente para adolescente. Então, o mais importante é o pai, a mãe ou o profissional procurar o atendimento especializado para analisar o que está acontecendo, né? E como eu falei, sem exposição, porque as violações ocorrem na exposição. Tomar muito cuidado com isso. Outra questão que eu queria falar, além do abuso, é a exploração sexual. Porque às vezes as pessoas observam uma criança ou um adolescente e falam que ela está se prostituindo. Criança ou adolescente não se prostitui, ela é abusada, ela é explorada, né? Ela não tem, por mais que se fale, ela não tem ainda uma capacidade de analisar a vida e saber o que ela quer. Então ela tem que estar na escola, ela tem que estar protegida, ela tem que estar acolhida no seio familiar, né? Então, se você vê uma criança ou adolescente passando por uma situação assim, denuncie, né? Se você não quiser entrar no órgão público, pega o telefone e diz que sim, tá? Certo. Lembrando que o CREA está com uma sede nova aqui em Campos Gerais. E passa para o pessoal, Patrícia, o telefone daqui, eu também. O nosso telefone é o 3853-2967, a sede nova é no bairro Vila Nova, na rua Mendes Sá, número 249. Ok. Eu agradeço a participação de vocês aí no PG Notícia e lembro a todos os usuários aí das redes sociais que compartilhem esse vídeo porque é de suma importância para a população, ainda mais para os adolescentes e crianças que são abusados no dia a dia em suas casas. Contribui aí fazendo a denúncia e também compartilhando esse vídeo. Obrigada a todos vocês. Obrigada a vocês.